Vamos para o nosso estudo de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Hoje vamos falar sobre este importante capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, meus queridos e amados irmãos. Seja bem-vindo à TBS Teologia Bíblica Sadia para o meu e o teu coração. Aqui é o seu amigo, pastor Carlos Ribeiro, com mais um estudo de Atos dos Apóstolos. E vamos ser breve em nosso estudo hoje do capítulo 6. Vamos falar a respeito de algumas reclamações dos discípulos do capítulo 6 e versículo 1. Um problema surgiu devido ao rápido crescimento da igreja primitiva. Os judeus que falavam apenas grego reclamavam que havia discriminação contra suas esposas. Eles achavam que suas esposas não estavam recebendo a mesma quantidade de alimentos diariamente quanto as esposas judias que falavam hebraico. A conferência dos apóstolos para resolver esse problema. Os apóstolos acrescentavam e acreditavam que a sua principal prioridade era perseverar na oração e no ministério da palavra, conforme o versículo 4. Dessa forma, não era apropriado para eles deixarem a palavra de Deus e servirem às mesas. Servir às mesas. A palavra utilizada para referir a mesas é trapezai, e frequentemente denota bancos, pois agentes financeiros dispunham-se em mesas para conduzir seus negócios. Dessa forma, a necessidade declarada desse movimento era a de encontrar supervisores qualificados e não apenas garçons ou cozinheiros. 4 requisitos são listados para aquele serviço. 4 requisitos. Eles deveriam ser homens, não mulheres. Eles deveriam ser respeitáveis, honestos. Eles deveriam ser repletos do Espírito Santo, ou seja, cheios do Espírito Santo. Eles deveriam possuir sabedoria. Não havia duplos padrões entre os pastores e os diáconos e administradores da igreja primitiva. Aleluia. Queridos, os 7 diáconos escolhidos, eles tinham nomes grego. Se esse fosse o caso, aquele foi um gesto gracioso para os reclamantes. Então, vamos lá. Toda igreja é repleta de problemas, cheia de problemas. E temos que, diante dos problemas, fazermos uma distinção de prioridade. O que é prioridade e o que não é prioridade, meus queridos. A prioridade era a pregação da palavra envolta em oração. Os apóstolos, eles viviam uma vida de oração e ministrando a palavra de Deus e ganhando almas para Jesus. E surgiu um problema. Eu falo que é problema de viúva. Ora, eram muitas viúvas que tinham ali em Jerusalém e convertidas ao cristianismo. E muitas viúvas judias, mas de fala helenista, que falava grego. Eram muitas viúvas que falavam grego e muitas viúvas também de fala hebraica, que falavam hebraico fluentemente. Então, os judeus estavam ajudando mais as viúvas hebreias do que as viúvas helenistas, de fala grega. Então havia essa contenda, essa discussão aí, por causa de alimento na igreja primitiva. Porque umas estavam ganhando mais, outras ganhando menos alimento. E os apóstolos fez uma reunião, uma assembleia entre o povo e escolheu 7 diáconos para cuidar dessa questão. 7 diáconos para resolver esse problema. Para que eles não deixassem a prioridade, que era a pregação da palavra e a oração. Ora, é preciso nós sabermos o que é ou o que não é a prioridade. A prioridade máxima é a oração e pregação da palavra. Aí é o cuidar das viúvas e dos órfãos. Se a gente for observar hoje, as viúvas não estão sendo cuidadas, nem visitadas, nem alimentadas como deveriam ser. Hoje está bastante diferente essa questão. Precisamos atentarmos para isso, porque é responsabilidade dos diáconos, presbíteros, dos pastores, de todos, cuidar das viúvas no sentido financeiro. Se eles não podem estar lá diretamente levando, cuidando, zelando e acompanhando, que homens sejam constituídos para fazer esse serviço, a fim de que a palavra seja pregada com eficácia e o Senhor venha acrescentar mais e mais almas para o seu reino. Queridos, aprendemos aí que precisamos dar um basta nas discussões, nas contendas, na discórdia,
principalmente nesse fator financeiro, de alimento, de assistência social da igreja. Precisamos ter mais essa consciência de colaborar, de ajudar, para que essas discussões acabem, esses problemas venham a acabar. Isso impede o crescimento da igreja. Quando acabou esse problema das viúvas hebreias e das viúvas helenistas, o Senhor acrescentou mais e mais almas para o reino. Houve um aumento dos salvos, porque a discussão cessou, e aquilo estava impedindo que o Senhor Jesus salvasse muitas outras pessoas. Esta é uma palavra para o meu e teu coração, no capítulo 6, aí de Atos dos Apóstolos, e para realizarmos a obra de Deus, a obra do Senhor, precisamos sermos capazes, irmãos, capazes. Como aqueles 7 diáconos que foram escolhidos, eram cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, eles eram homens honestos, de boa reputação, eram homens que tinham a graça de Deus, para cuidar daquelas viúvas, para alimentá-las, tanto espiritualmente, aconselhar, ensiná-las, zelar daquelas viúvas, precisavam ser cheios do Espírito Santo. Imagine, precisa ser cheio do Espírito Santo para cuidar de viúva, de ter sabedoria, de reputação e cheio de poder. Era a recomendação ali de Atos capítulo 6. Você pode observar as qualidades desses diáconos. É a que nós devemos ter também. Todos os obreiros, em qualquer função que ele exerce na casa de Deus, precisa ser cheio do Espírito Santo. Não pode ser vazio, não pode ser desonesto, não pode ser um ignorante, não pode ser uma pessoa que não tem uma capacidade espiritual, mas que seja uma pessoa que seja dinâmico na pregação do Evangelho e cheio do Espírito Santo de Deus. Ora, Estevão foi além da sua diaconia. Ele foi pregar o Evangelho para os libertos, aqui é uma sinagoga de judeus que existia em Jerusalém. Foram pregar para eles, e ali ele arrumou uma confusão muito grande. Saiu da sua função de diaconia e foi exercer o seu ministério evangelístico. E na realidade ele não tinha esse ministério evangelístico. Quem tinha era Filipe, e ele não tinha. Então ele entrou em discussão com aquele povo, o Espírito Santo de Deus levou ele lá. Não estou dizendo que ele está errado em fazer isso, mas é uma lição para nós. Sabemos até onde nós devemos ir. Não saímos da nossa função, daquilo que Deus nos chamou, daquilo que Deus nos colocou na nossa igreja. Amém? Que Deus abençoe você e te dê vitória. Em nome de Jesus, com este estudo de Atos dos Apóstolos. Entenda que precisamos priorizar a oração, pregação da palavra, e aí, em segundo lugar, o cuidar e o zelar das viúvas. Não podemos deixar a palavra e a oração para cuidar de viúvas e de órfãos e de necessitados, daqueles que estão passando fome. Amém, queridos? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Agradeço aí a sua atenção de estar me acompanhando aqui nesse estudo de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. No próximo estudo vamos falar do capítulo 7, especificamente de Estevão, este diácono abençoado, servo de Deus, que pregou com poder e com unção e com graça ali para aqueles judeus helenistas e libertos ali, que vinha de outras nações que eram escravos e estavam ali em Jerusalém. Que Deus te abençoe e te dê vitória. Em nome de Jesus, amém.